E se existisse uma única fórmula para o sucesso? Uma receita, sabe? Descoberta depois de uma investigação de 20 anos com os maiores titãs da indústria. Parece coisa de filme, né? Mas é real. E é exatamente isso que a gente vai detalhar agora. Olha, essa história toda, ela começa há mais de um século. E começa com um desafio lançado por ninguém menos que Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história. Para ele, o sucesso não era sorte, não era acaso, era uma ciência, algo que podia ser aprendido e, mais importante, ensinado. E para essa missão, que era, convenhamos, uma missão épica, Carnegie não escolheu qualquer um. Ele foi atrás de um jovem autor chamado Napoleon Hill. A tarefa dele, simples, mas gigantesca. Investigar a fundo a vida dos maiores bem-sucedidos da época, destilar todos os segredos deles e criar, pela primeira vez na história, uma verdadeira filosofia do sucesso. E olha só, isso não foi um projeto de um mês nem de um ano. A gente está falando de mais de 20 anos de pesquisa. Pensa nisso. 2 décadas da vida dele dedicadas a essa missão. Ele analisou a fundo a vida de mais de 100 gigantes da indústria, gente como Henry Ford, Thomas Edison, procurando uma coisa só, um padrão. E no final, depois de tanto trabalho, ele encontrou um princípio, uma base que conectava todas aquelas histórias de sucesso. Ok, então a grande pergunta é, o que ele descobriu? Depois de 2 décadas, qual era esse grande segredo? Bom, Hill deu um nome para isso. Ele chamou de um princípio psicológico. A mente mestra. A definição está aí na tela, mas vamos traduzir isso. A ideia é até que bem simples se a gente parar para pensar. Imagina que 2 ou mais pessoas se juntam com o mesmo objetivo, sabe? E elas estão em total harmonia, na mesma sintonia. O que acontece, segundo Hill, é que surge uma terceira mente, uma mente coletiva. É uma espécie de sinergia que é, assim, muito, mas muito mais poderosa do que a soma de cada mente separada. Tá, eu sei. Isso pode parecer meio abstrato, meio teórico, né? Uma terceira mente. Mas o ponto de Hill é que esse princípio é, na verdade, a força por trás de algumas das maiores fortunas já construídas. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma ideia assim, tão etérea, se transforma em poder e dinheiro de verdade no mundo real? Bom, para a gente entender como isso funciona na prática, não tem exemplo melhor do que olhar para uma aliança. Uma aliança entre 3 dos nomes mais famosos que o Hill estudou. E estamos falando de quem? Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone, nomes que dispensam apresentações. E o interessante é que todos eles começaram com pouquíssimo capital, quase nenhuma educação formal. O que eles tinham, que os outros não tinham, era mais do que só ambição. Eles tinham uma aliança poderosa entre eles. Eles não eram só sócios, veja bem, eram amigos. Amigos próximos que faziam viagens anuais juntos para descansar, para meditar, para se realinhar. E foi nessas reuniões, talvez até sem se darem conta, que eles formaram essa mente mestra. Essa aliança, essa harmonia entre eles se tornou a verdadeira fonte do poder de cada um. A combinação das mentes deles criava algo muito, muito maior. O que Hill diz é que essa mente coletiva permitia que eles se sintonizassem, essa palavra que ele usa, em fontes de conhecimento, de intuição, que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Ou seja, o poder dos cérebros deles não era 1 mais 1 mais 1 igual a 3, não. Era uma multiplicação. Criava uma inteligência intuitiva que ia muito além da capacidade individual de cada um. Mas, atenção, formar uma mente mestra não é só juntar um grupo de pessoas numa sala. Não é tão simples. Existe um ingrediente que é absolutamente crucial. E Hill chamou isso de química da mente. A teoria dele era a seguinte: mentes funcionam como elementos químicos. Algumas têm uma afinidade natural, se misturam bem. Outras simplesmente se repelem, sabe? Geram conflito na hora. E quando 2 mentes que combinam entram em contato, acontece uma espécie de reação química. E é essa reação que cria aquela terceira mente, invisível e intangível. E o resultado dessa química pode ir para 2 caminhos completamente opostos. De um lado, quando dá certo, a gente tem a harmonia. Ela junta as mentes, estimula a criatividade, gera poder. É o caminho para o sucesso. Agora, do outro lado, a gente tem a discórdia, o antagonismo. Isso só cria atrito, suga a energia do grupo e, no fim das contas, leva ao fracasso. Então, para Haikai, a harmonia não é só legal ter, é o catalisador. Sem ela, nada acontece. E o mais impressionante é como isso é frágil. Basta uma pessoa negativa no grupo, um pingo de discórdia, para destruir a estrutura inteira, para dissolver todo o poder que foi criado.
É o que a citação diz preto no branco. Não dá para criar uma mente mestra se tiver ali no meio um indivíduo com essa mentalidade, repelente, negativa. Ok, então a harmonia é a chave. Mas como que essa harmonia se transforma em resultados de verdade, em riqueza, em sucesso? A resposta, segundo Hill, está na organização, na forma como esse princípio permite organizar o conhecimento. Sabe aquela frase, conhecimento é poder? Para Hill ela está incompleta. Ele dizia que o conhecimento por si só não é poder. O verdadeiro poder vem do conhecimento organizado. E a mente mestra é a ferramenta perfeita para isso. Ela funciona como um filtro que pega um monte de ideias soltas, de informações bagunçadas e transforma tudo num plano de ação claro, inteligente. É daí que se cria valor, a partir do que parecia ser nada. Esse exemplo da fazenda é perfeito para a gente entender. Olha só a história. Um homem compra uma fazenda que todo mundo considerava inútil, uma terra esgotada. Ele poderia ter visto só isso, mas não. Ele usou a imaginação, ele viu o potencial. E aí ele foi seguindo um plano, construiu uma represa, criou um lago, encheu de peixes e começou a vender lotes ao redor para casas de veraneio. O resultado? Um lucro enorme em um único verão. Isso não foi sorte, percebe? Foi conhecimento organizado em ação. Ele não achou valor ali, ele criou o valor. Então, o ponto central é esse. O ativo de verdade nunca foi a terra em si. Foi o pensamento organizado, foi a imaginação aplicada àquela terra. E é exatamente aí que a mente mestra faz toda a diferença. Ela funciona como um amplificador dessa capacidade de organizar, de imaginar, ajudando as pessoas a enxergarem oportunidades onde todo o resto do mundo só vê problema. A tecnologia mudou, o mundo mudou, mas este princípio, de um século atrás, ele continua tão relevante quanto era na era de Ford e Carnegie. A reflexão que fica, então, não é se a mente mestra funciona, mas sim quem são as pessoas que compõem a nossa.